Olá, amigos, estou aqui. Estava com saudades desses nossos encontros, né? Eu devo até uma explicação a vocês, por que eu me ausentei esse tempo. Em primeiro lugar, porque eu recebi visitas, né? Hospedei amigos e queria dar atenção a esses amigos. E também eu precisava tratar de alguns assuntos pessoais pendentes, mas agora tudo resolvido e eu quero agradecer muito o carinho de vocês, pela preocupação, por terem perguntado por mim. Então, a vida continua, né? Bem, no último vídeo eu comentei com vocês sobre o local físico de adoração a Deus. E disse que ia comentar nesse vídeo agora. Então eu me lembro de uma passagem da Bíblia em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana e ela faz essa pergunta para Jesus, né? Aonde é correto, em que local é correto adorar a Deus? E ela cita, né? Os samaritanos dizem que aqui no Monte Gerizim, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, afinal, qual é o lugar correto? E Jesus ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala de um tempo futuro em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus e os apóstolos deram um bom exemplo nesse sentido. Quando Jesus queria ter uma relação íntima com seu Pai, ele sempre se afastava das pessoas. Ele ia para um lugar solitário, ele queria estar só. Era importante para ele. Os apóstolos também provavelmente seguiam essa conduta de Jesus. Bem, no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 20 e 21, ali tem uma profecia, perdão, aí tem uma profecia muito interessante que fala sobre como adorar a Deus nos últimos dias, que são os dias atuais que nós estamos vivendo agora. Então, nessa profecia de Isaías, Deus diz: vai, povo meu, entra no teu quarto particular e fecha a tua porta atrás de si, até que passe a minha ira, porque eu tenho que ajustar contas com todos os moradores da terra. Nós estamos vivendo esse período. E a orientação desse texto é muito apropriada, né? Nos recolhermos, ficarmos para dentro de nós mesmos, o nosso íntimo, no lugar secreto, lugar íntimo, particular, para adorar a Deus de modo correto, para ouvi-lo e para conversarmos também com Ele. Até porque em breve não haverá lugar físico para se adorar a Deus. Digo isso porque, falando-se na organização Torre e Vigia, desses últimos meses foram desativados 1.290 salões do reino, ou já vendidos ou postos à venda. Então, vocês imaginem o que significa isso, né? Quase 1.300 salões do reino fechados, desativados só nos últimos meses. É interessante que alguns dirão, mas o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos nos ajuntar. E ele até diz, como é costume de alguns, né, não estar juntos. Mas Paulo não está se referindo ao momento de adoração, ele está se referindo mais ao momento social, em que os cristãos eles deveriam estar juntos, tanto que Paulo diz para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Então, esse momento social, para os cristãos, era e é importante também, né? Trocar experiências, como tem sido nosso ministério, como temos dado testemunho, de que forma a Bíblia tem nos beneficiado nos últimos dias que estamos vivendo. Bem, por conta disso, eu vi um vídeo recentemente do senhor David Splane. David Splane, ele é membro do corpo governante. Num discurso recente, segundo o estilo Anthony Morris, vocês se lembram, né? Anthony Morris, quando ele acende um palito de fósforo e diz que as pessoas que se afastaram da torre de vigia merecem a morte queimadas, né? Queimados vivos, né? E eu faço uma pergunta agora, só de passagem. Onde é que está o senhor Anthony Morris? Onde ele foi? O que ele está fazendo agora? Esse destino provavelmente vai ser também o seu David Splane, porque nesse discurso que eu estava comentando, é um discurso de ódio que ele faz também. Ele pega um copo de vidro, ele atira violentamente no chão, estilhaça esse copo, e ele diz que quem se afasta da organização Watchtower é como um vaso imprestável que foi moldeado por Satanás, o diabo. Então, ao chamar de vaso imprestável os que já são testemunhas de Jeová, elas mostram bem a situação falida em que se encontra ultimamente a organização das testemunhas de Jeová. Bem, de modo nada honroso, né? Elas têm tratado muito mal os irmãos de Cristo, causando morte física, danos emocionais irreversíveis, depressão. Eu tenho acompanhado de perto, gente, não posso narrar o que eu tenho ouvido. Não dá para narrar. São coisas de horrores. Isso tem causado problemas a milhares de testemunhos de Jeová no mundo inteiro. Bem, só para ilustrar para vocês, um amigo meu que é ativista no México, ele estava contando uma experiência, dizendo que uma mãe de testemunha de Jeová tinha um filho e essa criança tinha um problema na vista gravíssimo, precisava de um transplante para voltar a ver. E essa mãe foi então consultar os anciãos. Ao consultar os anciãos, perdão, está dando probleminha aqui no vídeo. Os anciãos disseram que ela não poderia fazer transplante nessa criança. Então ela volta para o médico e diz: não, eu sou testemunha de Jeová e eu obedeço o que se diz ali, eu não quero que meu filho seja transplantado. O médico deixa claro que se a criança não fizesse um transplante com urgência, ficaria cego de modo irreversível. E ela preferiu que assim fosse. E assim foi. A criança ficou cega, está cega. Só que, alguns anos depois, a Watchtower, no México, liberou todos os transplantes, inclusive de córnea, etc, etc. Agora eu pergunto a vocês, essa criança é cega, de um modo irreversível. Será que alguém do corpo governante tem poder
já que eles têm tanto Espírito Santo, são ungidos com o Espírito Santo, será que eles têm poder de devolver a vista a essa criança? Não, eles não têm esse poder. E eu fico me imaginando no lugar dessa mãe agora, nessas alturas, o que dizer e como se sentir, não é verdade? Bem, isso se aplica, essa desonra com relação aos bens de Cristo, se aplica não só às testemunhas de Jeová, se aplica também à religião católica, aos evangélicos, aos mormons e a todas as religiões cristãs e não cristãs que existem hoje em dia. Nós estamos vivendo tempos momentosos, mas emocionantes também. Bem, vou encerrando aqui meu vídeo, agradecendo mais uma vez o carinho de vocês. Vou deixar no final do vídeo um link, que é o link oficial da Torre de Vigia, da Watchtower, mostrando esses salões desativados no mundo inteiro. E vocês vão poder comprovar que é a falência mesmo, de toda a cristandade e das demais religiões. Mais uma vez, me despeço com muito carinho, pedindo a vocês, se gostaram do conteúdo, ativem o sininho, repassem. E, se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui com um novo assunto, tá bom? Um abraço grande para todos vocês, bom fim de semana.